Olá, graça e paz, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao Canaã Cast, um momento de comunhão, de edificação para a sua vida e a sua família. Nós temos a grata alegria de receber hoje ela que é esposa, mãe, avó, líder, missionária atuante do Ministério há 40 anos e eu tenho o privilégio de chamá-la de minha mãe. Muito obrigado por estar aqui conosco nesse episódio de abertura. Seja muito bem-vinda. E para começarmos, eu gostaria que a senhora se apresentasse e contasse um pouco sobre a trajetória ministerial até chegar aqui na família Canaã. Seja muito bem-vinda. Graça e paz a você que está conosco, e o prazer é meu. Espero não me emocionar, neste tempo, porque é algo que mexe com as nossas emoções, é olhar para trás e ver o cuidado e a bondade de Deus sobre as nossas vidas. Para quem não me conhece, eu aceitei Jesus na minha infância e fui para o seminário aos 16 anos. Lá eu conheci meu esposo, primeiro namorado, e lá o Senhor nos fez uma promessa sobre ministério. E quando eu me casei, o primeiro campo que eu assumi conjuntamente com ele, né? Ele já era pastor, mas nós tivemos a oportunidade de trabalhar, né? Trabalhei com ele numa congregação presbiterial na época, do bairro Jardim do Trevo, aqui em Governador Valadares, e logo em seguida, assim que nós casamos, nos primeiros 6 meses de casados, nós então fomos para a cidade de Nanuque, onde tivemos a oportunidade de trabalharmos ali, e depois o Senhor nos levou para Contagem. Também ficamos um período em Contagem. Em sequência, nós fomos para Ipatinga. Deus também esteve cuidando de nós naquele lugar. E depois havia uma promessa de Deus. O dia que nós saímos de Nanuque, o Senhor falou comigo assim que nós estamos saindo, mas que nós iríamos voltar. E assim se cumpriu a palavra. Nós retornamos, ficamos com o período novamente na mesma igreja, na mesma cidade, e depois nós fomos para Catugi. E eu sempre tinha no meu coração um enorme desejo de retornar à minha terra. E assim Deus provou os céus nos ouvir, e nós voltamos então para Valadares, depois de mais de 8 anos fora. Estivemos então na Igreja Batista do Calvário IP, ali no Vila Isa, né, do outro lado da ponte, do bairro P. Ali nós ficamos por quase 6 anos. E então viemos para a nossa amada Igreja Batista Canaã, o qual nós estamos há 25 anos. É sempre muito bom falarmos sobre testemunho, desde o cristão mais novo na fé até o mais experiente, e principalmente no contexto ministerial. Todo mundo tem uma lembrança, tem uma história que gosta de compartilhar, uma história que é emocionante, outra que é um tanto quanto engraçada, mas o certo é que tudo quanto acontece na vida do crente, há sempre um testemunho, um tempo de edificação. E é sobre testemunho que nós queremos falar nesta hora com vocês, e você tem a liberdade de deixar aí nos comentários um testemunho que edificou a sua vida, um período marcante. Alguns têm o testemunho quando houve certos hinos. Opa, esse hino aqui marcou a minha vida, marcou a minha trajetória. E quando nós falamos sobre testemunho, o que para a senhora significa dar testemunho cristão? Para mim, dar testemunho cristão é trazer à memória os feitos de Deus, é glorificar ao Senhor através das experiências vividas no dia a dia. Quando nós compartilhamos daquilo, dos milagres, daquilo que Deus fez, nós estamos, então, glorificando ao Senhor e permitindo que outros sejam fortalecidos na fé ao receber este testemunho. E quanto ao testemunho pessoal, como que a experiência pessoal com Deus moldou esse testemunho da senhora? Meu pai, que profundidade! Eu acredito que é o dia a dia. Se fosse faltar, eu teria alguns testemunhos para ser esse testemunho. Primeiro Deus trata em nós, depois através de nós. Então, foi o caminhar com o Senhor o dia a dia, eu poder olhar nas páginas sagradas, Deus do impossível se revelando a mim todos os dias, com um milagre que aos meus olhos, muitas vezes, era impossível. Ele se revelando a mim, me levou à dependência total dele.
Mãe, dessa dependência total e desses muitos testemunhos. Eu poderia colocar os meus favoritos, que cresci ouvindo, meu top 3, poderia lembrar de muitos testemunhos marcantes, mas eu queria que a senhora compartilhasse conosco um momento específico que a senhora experimentou o poder de Deus na vida da senhora e como isso impactou a senhora. Ao longo dessa caminhada cristã, eu tenho vivido inúmeros poderes de Deus na minha vida. Eu me emociono porque eu acredito que, como a palavra Davi várias vezes citou nos Salmos, né? Render graça ao Senhor, falar de seus feitos. Então, olhar para trás me faz ver assim, como o poder de Deus esteve e está presente dia após dia. Mas eu acredito que uma experiência que impactou a minha vida foi orar para batismo no Espírito Santo. Eu orei aproximadamente 7 anos, isso de domingo a domingo, eu consagrava, eu buscava, e de repente, num dia que eu não esperava, num momento assim, sabe, ímpar, eu fui batizado com o Espírito Santo no congresso. E eu fiquei praticamente, meu esposo me disse que 15 dias falando mistério com o Senhor, direto, sabe? Eu conversava com as minhas crianças, eu não conseguia falar em outra língua. E foi algo muito impactante, porque todo lugar que eu pisava era como se o céu estivesse na terra. Eu não dependia de fechar meus olhos para sentir a presença de Deus. Eu não dependia de parar para dizer, nossa, agora eu estou sentindo. Não. Eu estava cozinhando e chorando, eu lavava uma louça e chorava, eu falava com minhas crianças, eu falava mistério. Se me pedisse qualquer coisa, qualquer pergunta, era falando mistério. Eu acredito que se formos falar sobre testemunho no campo missionário, certamente tem testemunho em Ipatinga, em Nanuque, Contagem, em Catugi, aqui em Valadares, mas um momento em que, se possível, trazer à memória um testemunho pessoal que teve um impacto significativo na vida de alguém nesse período que estava no campo. Opa, alguém que a senhora conheceu durante a missão. Igual eu não sou da época em que meus pais pastorearam em Nanuque, em Catugi, Patinga, em Contagem, mas tenho a amizade e o apreço de muitos irmãos desse tempo de pastoreio. E aí eu queria que a senhora compartilhasse conosco uma experiência, um testemunho que impactou e muito a vida de alguém que a senhora conheceu em um desses campos. Bem, eu conheci uma mulher em um hospital. Para mim era um momento de dor, de crise. Minha filha estava desenganada e ela tentou vir falar para mim do jeito dela sobre a igreja que ela frequentava, né, a religião dela. E aí eu anunciei para ela do Deus que eu servia. Naquele momento ela disse para mim assim, olha, se o seu Deus, ela levou o dedo no meu rosto e disse, o seu Deus e o Deus dos crentes fizer algo para o meu filho, eu vou ser uma crente igual a você. Eu disse, então já considero. E eu me lembro que o filho dela estava com meningite, nós entramos, oramos, e o Senhor fez, para a glória do nome dele. Após muitos anos, um dia uma viagem, eu encontro com essa mulher numa rodoviária, e eu não me lembrava mais do rostinho, já tinha passado muitos anos, eu não me lembrava daquela mulher. E ela mexeu comigo, tocou nos meus ombros e disse, você lembra de mim? Eu disse, não. E ela disse, olha, eu sou aquela mulher, eu sou a Rosane, que a senhora conheceu lá no Hospital de Santo Antônio. E verdadeiramente eu sigo o Senhor. E ela disse, hoje eu estou servindo o Senhor, sou obreira da Deus e Amor. E eu vejo que o campo missionário, quer no hospital, na igreja, na padaria, no açougue, nós temos a oportunidade de anunciar. E a semente fica plantada e o reino cresce. Verdadeiramente, o testemunho, eu creio, que ele é um meio de nós alcançarmos o nosso próximo, todos aqueles que estão na nossa volta. Mas com o passar do tempo, hoje, na maioria das igrejas, é claro, nós não podemos generalizar, mas se perdeu aquele hábito de, no meio do culto, termos um irmão, uma irmã compartilhando um testemunho, compartilhando uma experiência. Isso porque muitos dão lugar à timidez, à vergonha, outros preferem ali ficar quietinho. E é interessante nós trazermos à memória que, eu gosto muito do texto de Isaías 41:20, que a palavra diz que para que todos saibam, entendam e juntos considerem que foi a mão do Senhor que fez todas essas coisas. Através desse testemunho, em um momento adverso com Rosane, Rosane ela foi alcançada pelo poder do Evangelho.
E eu queria saber a opinião da senhora no quesito qual é a importância de contar o que Deus tem feito em nossas vidas para outras pessoas. Porque a maioria das pessoas não tem compartilhado na frente da igreja e às vezes, com o passar do dia a dia, todo mundo se fechando e vivendo o seu mundinho ali, as suas próprias experiências. Qual que é a importância desse testemunho para alcançar aqueles que estão à nossa volta? Eu acredito porque o salmista certa feita falou assim, Salmo 78, que os testemunhos, eles deveriam ser passados para os nossos filhos. E a gente vê no 77 também, quando ele vai relatar do mar, que Deus abriu o mar vermelho, Asaf estava num momento difícil, mas ele começa ali falando, eu quero relatar, eu quero trazer a memória. Certa vez, quando, lá em Josué, capítulo 4, quando o Senhor abriu o Jordão, o Senhor falou com ele, olha, põe essa pedra vai ficar imemorial. Quando os vossos filhos perguntarem, a importância que eu vejo hoje, é verdade, de fato, raríssimas vezes nós vimos alguém contar um testemunho e dizer, pastor, eu quero contar um testemunho. Não sei qual fato, por que isso não acontece com tanta frequência, mas é bíblico, nós precisamos contar. O que eu vejo? Quando contamos um testemunho hoje, quando eu passo para essa geração nova, o feito que Deus fez na minha vida, quer seja 1 ano ou 10 anos atrás, eu estou, de certa forma, injetando fé para que essa nova geração entenda: Deus faz milagres. Deus ainda faz milagre. Ele é o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, mas ele é o Deus de hoje, do século XXI. Então eu vejo, glorifica o nome do Senhor, mas encoraja o meu irmão a crer que hoje também é dia de milagre. Eu acredito que nessa questão de expressar o testemunho, a maioria dos crentes, dos cristãos, dos nossos irmãos, tem dificuldade a compartilhar o testemunho. Uma das razões, uma das dificuldades que eu vejo é que a maioria de nós tem uma dificuldade, não é de falar em público, não é de falar com o microfone, mas é o medo de errar. Uma vez que a maioria dos nossos cultos há uma transmissão, sempre pode ter alguém filmando, o erro, o medo é de errar. Eu vou virar meme, eu vou virar uma figurinha, vai ficar todo mundo lembrando, o irmão que contou aquele testemunho, talvez não vai lembrar nem o nome do irmão, mas vai lembrar daquilo. Mas algo que muito me chama a atenção é que em todos os lugares que eu pude acompanhar a senhora ministrando, às vezes até dentro de um mesmo contexto, mas o fato de estar em um ambiente diferente, em uma cultura diferente, às vezes uma denominação diferente, existe especialmente alguns contextos de resistência ou culturas diferentes. E como que a senhora lida com esses obstáculos e continua a compartilhar a fé e continua a compartilhar esse testemunho? Porque tem algumas pessoas que, eu posso contar aqui meu testemunho de uma provisão, algo muito simbólico, é algo que para a maioria das pessoas à minha volta é superficial. Mas para mim foi algo muito grandioso, muito importante. E dependendo do lugar que a pessoa está, ela fica com receio de enfrentar essa resistência, ou às vezes de pecar em não fazer uma leitura de ambiente. Como que eu enfrento essa dificuldade? Qual testemunho cabe nesse momento? Será que agora é hora de eu contar esse testemunho? Como que nós podemos lidar com isso, com esses obstáculos? Primeiro, eu acredito que quando nós oramos, quando a gente sai para um campo, diante das oportunidades que os céus têm aberto para a minha vida, primeiro eu oro. Eu acredito que agenda não é agenda, é cumprimento de promessa na minha vida. Então, eu não vou em uma agenda simplesmente que eu assumi um compromisso. Eu estou indo porque é um cumprimento de promessa que o Senhor fez. E aí, debaixo dessa oração, Deus traz discernimento e dá direção qual testemunho, como. Agora, concernente à atitude de quem vai ouvir, aí é entre o Senhor. Cabe a mim compartilhar as grandezas do Senhor, porque eu quero trazer à memória tudo aquilo que me traz esperança. E uma das coisas que nos traz esperança é trazer à memória os feitos do Senhor. Eu creio que uma das ferramentas e um dos efeitos do testemunho é que o testemunho ele gera milagre. Na maioria das vezes ele gera um milagre. Sim. Nem sempre ele é apenas um testemunho de um milagre que aconteceu. Mas eu vejo o testemunho em si como uma semente.
ela é fruto que vai gerar outro fruto e assim sucessivamente. E aí nós temos muitas histórias, muitos relatos. Me lembro até de crescer ouvindo a respeito do Fabinho, enfim, que fica por uma outra hora esse testemunho, mas eu queria que a senhora compartilhasse conosco um testemunho que resultou em um milagre ou uma mudança transformadora na vida de uma pessoa. Como você mesmo disse, o testemunho ele é caminho para Deus fazer milagre, né? Ele prepara a terra. Certa ocasião nós estávamos em Patinga e foi muito interessante que nós tivemos ali um culto na praça. E aquele culto era um culto evangelístico, e estava no culto, um canto e outro prega. E daí, meu esposo decidiu contar o testemunho daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. E naquele momento, uma senhora que estava ali, ela abraçou Jesus, ela abraçou a fé. E quando nós perguntamos onde ela morava, ela disse, eu moro nas ruas. Ela se chamava, não sei se ela ainda está viva, né? Maria do Perpétuo. E nós levamos para nossa casa. Aquela menina, de fato, se converteu ao Senhor. Aquela mulher tornou-se uma nova criatura. Com quê? Um testemunho que ela ouviu. A vida dela foi mudada. Porque, o que você disse? O testemunho abre porta para o milagre, porque ele fortalece a fé do outro. Eu me lembro também de um missionário, se não me engano, ele se tornou até pastor na região também do Vale do Aço. Mas o mais interessante, com esse testemunho, não é falar para vocês o seguinte: olha, pega um morador de rua e leva para sua casa. Para cada tempo, há uma realidade, há um desafio, e é necessário saber, opa, a minha família, ela está preparada para servir de que maneira? Afinal de contas, eu creio que cada um de nós somos a Bíblia que muitas pessoas vão ler. Eu creio que antes da pessoa ela vir até a igreja, talvez o primeiro ambiente que ela vai é na sua casa. Eu me lembro de várias vezes, na casa da minha mãe tem um quartinho lá que é chamado quartinho do profeta, de receber vários e vários tipos de pessoas, conhecidos e desconhecidos, para ter um momento de oração, de confissão de pecado, pessoas sendo libertas, pessoas sendo alcançadas pelo Evangelho. E isso revela para nós a força do testemunho coletivo. O testemunho também é algo vivido em comunidade, em grupo. Se você anda com medrosos, automaticamente você vai ser alguém medroso. Se você tem o hábito de andar com quem costumeiramente conta mentira, a mentira torna-se algo natural para você. Agora, se você anda com quem testemunha os feitos do Senhor, você passa a contar os feitos do Senhor na sua vida, no meio dos seus. E como a senhora percebe a força do testemunho coletivo dentro da igreja ou em grupos de oração? Por exemplo, como ele fortalece a fé da comunidade. Quando todos que estão ali no grupo ouvem o testemunho, e é como bem a senhora disse, na hora de enfrentar o obstáculo, é trazer à memória aquilo que traz a esperança. Eu creio que, assim como a Bíblia diz, é impossível esconder uma cidade iluminada. Então, da mesma maneira, é difícil esconder os feitos do Senhor nas nossas vidas. E quando nós compartilhamos esses feitos em um testemunho rico em detalhes, contando ali dentro da nossa percepção, que efeito que isso surge naqueles que estão à nossa volta, nos nossos grupos, na nossa igreja? Como que a senhora vê isso? Hoje, atualmente, nós trabalhamos, ou melhor, já há algum tempo, com curadas para curar, e eu não poderia deixar de mencioná-los aqui, algo que o céu nos presenteou, e a gente tem todo por trás, todo um preparativo, um momento de oração. Enquanto você falava, eu me lembrei disso. E, por exemplo, o ano passado nós tivemos vários meses que a gente reuníamos todos os dias. E sempre nesse momento a gente fala, cada um faz o seu pedido particular ou individual, e depois a gente ouve testemunhos. E nós mesmos comentamos quantas vezes as pessoas mandam áudio ou faz um vídeo de outra cidade contando e aconteceu isso. E a gente percebe o quanto essas mulheres intercessoras estão ali, são encorajadas a avançar muito mais. Então, um testemunho coletivo, compartilhado em grupos de oração. Cada igreja tem, né, um ato de falar, uns é um grupo de intercessão, células, mas quando você compartilha, aquele que está ouvindo, ele encoraja e ele se enche de fé e diz, opa, eu vou avançar também. Então, eu vejo que um testemunho
rico em detalhes, rico em dizer o Deus do impossível desceu e fez na minha vida. Ele leva o que está ouvindo a sentir coragem de dizer: o meu futuro, a minha situação vai ter uma resposta para mim. Interessante que sobre testemunho, tem pessoas que pensam que o testemunho só pode ser contado em questões de vitória, em questões de realizações, como, opa, Deus me abençoou com o carro, com a faculdade, com visto, com a casa, e por aí vai. Mas também existe o testemunho em tempo de crise, em momentos de crise ou de dificuldade. Como a senhora tem experimentado a importância de dar um testemunho de fé no momento de crise? Quais são as principais lições que a senhora aprendeu em meio às adversidades da vida? Eu sei que cada região que a senhora passou, pastoreando ali juntamente com meu pai, teve seus desafios, mas nós também temos experiências recentes, como o período da pandemia. A maioria é conhecedora do testemunho do pai lá no hospital. Eu pude passar a maior parte do tempo com meu pai lá no hospital, mas também tem um outro lado desse tempo de crise, que é o testemunho da senhora. E como que a senhora pode compartilhar conosco essa questão do testemunho em meio a um tempo de crise? Não, tão difícil. É ao mesmo tempo tão fácil, né? Bem, foi um momento muito, muito difícil, desafiador, porque eu tinha no hospital um marido, que só Deus sabia como seria o dia de amanhã, os próximos dias, juntamente com ele. O único filho que eu tenho é você. Isso mexia muito comigo na época. Aí eu tinha em casa uma filha que veio de outra cidade, também recém-casada, para dormir junto comigo, uma nora que eu amo muito. Eu tinha muito medo de que ela também contaminasse. E eu dormia no meio dessas duas meninas e abraçava, e ao mesmo tempo que nós profetizávamos para elas, quantas vezes para Niete. Eu dizia: Niete, alma, aquieta aí. Sabe aquele versículo que o salmista diz: acalma-te, minha alma, porque eu ainda louvarei. Eu quantas vezes falava com a minha alma: alma, fica quietinha, emoções, sossega aí. E foram dias tensos, que eu não dormia e que eu andava em volta da minha casa o dia todo, dia e noite também. E eu tive o apoio de dois grandes homens de Deus, um mesmo à distância, que é o pastor Paulo, eu não posso deixar de citar, de BH, e o pastor Timóteo aqui da cidade. Então, ele estava sempre, sabe, dando ligações, mas eu ministrava ao meu coração e, ao mesmo tempo, eu tentava estar ali da minha casa, pensando: Deus, visita meu esposo, visita os meus filhos, e ainda com uma outra filha em outro estado, com os netos, que assim, então, o testemunho eu vejo que é o testemunho de fé. É a minha família olhar em mim e dizer: conseguimos vencer, porque Deus foi bondoso e misericordioso, mas porque nós olhamos para o outro e via Jesus. Esse impacto e esse desafio, e principalmente em tempo de crise, ele causa em cada um de nós uma transformação pessoal através do testemunho. E como o ato de testemunhar e ouvir testemunhos, ele nos afeta também. Recentemente, essa última semana, uma irmã foi abençoada com... Ano passado, Deus a abençoou com o visto. E essa semana, conversando com essa irmã, antes de ministrar, ela disse: pastor, eu me apropriei da palavra do ano passado e Deus me abençoou. E da palavra que está por vir, eu já me aproprio dela também. E nisso eu perguntei: olha, Deus já tem tudo pronto. Eu creio no seu testemunho completo. Ela bateu no meu ombro e falou com Sara assim: ó, hoje eu tenho 16 centavos para eu ir e para acontecer algo a mais e para o testemunho acontecer, pastor, só se for Jesus na causa. E aí eu disse para ela: com certeza Jesus está na causa, e se ele está na causa tem vitória. Nem uma semana depois se passou e a irmã ela já tem a data da viagem dela. E é interessante compartilharmos que o ato de ouvir testemunho também molda a nossa fé e a nossa compreensão de Deus ao longo dos anos. E existe alguma mudança significativa que a senhora tenha vivenciado devido ao compartilhamento de testemunhos? Muitas, nossa, eu vejo que a mudança significativa, quando a gente vai compartilhando, a gente está dizendo o seguinte: gera em mim, Deus, sempre viva essa gratidão. Eu vejo que
É isso aí, é gerar em nós uma viva a gratidão. Então, é aquilo que você viu, você ouve lá e injeta cá. Ou você compartilha ali e o outro diz, eu também vou conseguir, porque eu vi que Deus fez na vida dela. Eu me lembro que quando nós compramos a casa, que foi um milagre muito grande, eu vi que muitas pessoas também conseguiram, sabe, buscar do Senhor essa bênção. Quando fui batizado no Espírito Santo, a gente percebe o seguinte, quando nós compartilhamos, traz impacto, porque a pessoa diz, olha, o nosso Deus, ele é o mesmo Deus, ele não mudou. Ele continua sendo Deus dentro de você. Geralmente não, todas as vezes que nós compartilhamos, traz um impacto em quem ouve e diz, eu também quero. Pensa bem, essa mulher que você contou, ela foi abençoada e eu tenho certeza que fortaleceu a minha fé, a sua e de os demais que ouviram. Isso é uma grande verdade e algo interessante quando nós falamos sobre testemunho e crise e transformação. Nós não podemos deixar de abordar um seguinte aspecto, que é a dificuldade que temos da atual geração, dos mais novos, em compartilhar um testemunho, talvez pela grande acessibilidade, mas eu sou de um tempo que quando o jovem ele conseguia tirar a carteira, ele testemunhava com grande alegria, mesmo que aquilo ali para o rapaz seja uma obrigação social, vamos dizer assim, ou até mesmo a imposição da família, ele compartilhava com alegria, irmãos, consegui habilitação. O jovem, quando ele ingressava na faculdade, ele compartilhava o testemunho, entrou no emprego, ele contava o testemunho, ele está procurando ali montar o seu próprio negócio, conseguiu, ele contava esse testemunho também. E agora, especialmente entre os jovens, como que nós podemos incentivar essa nova geração a compartilhar as suas experiências e de uma forma autêntica? Uma vez que toda essa mídia social é uma ferramenta muito abençoadora. Contudo, nós temos alguns que não transmitem uma autenticidade, uma verdade. É aquele que quer ser como o pregador fulano de tal, quer falar como a influenciadora fulano de tal, como a Beltrana e por aí vai. Como que nós podemos incentivar essa geração a compartilhar as suas experiências? Desde a mais simples, humanamente falando, se é que tem experiência com Deus, ou testemunho simples, a compartilhar essas experiências. Eu preciso levar para essa nova geração, primeiro, a importância de compartilhar, porque a palavra diz que nós precisamos falar para os nossos filhos. Depois que eu faço isso, eu preciso ensiná-los, a orientá-los a buscar uma direção e a unção dos céus, porque nós não precisamos imitar ninguém. Eu penso que quando nós buscamos do céu, o Senhor vai trazer uma revelação e o Senhor vai dar uma graça, uma unção de que possamos ser nós mesmos, e o que vai fazer a diferença não é imitando aquele pregador que está em alta, que está em mídia, não é imitando aquela mulher que sabe dar um testemunho, mas buscando graça em Deus para que a palavra vivida, a experiência vivida, venha a ser transmitida com tanta sabedoria que qualquer criança seja presa por ela, mas ao mesmo tempo com tanta unção que o intelectual ele vai querer ser preso por essa palavra. Enquanto você falava aí, me veio a memória uma experiência que eu vivi essa semana. Quando Niele fez faculdade, ela fez, você sabe, foi pela fé. Todo mês nós orávamos para Deus providenciar. E foi um tempo que a gente testemunhava. Porque eu entendo que quando eu testemunho que eu tirei uma carteira de habilitação, que eu comprei um carro, eu estou dizendo o seguinte, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, glória, pois a ele eternamente. Amém. Eu estou testemunhando dizendo o seguinte, foi o braço forte do Senhor que fez isso. E eu testemunhei sobre a faculdade de Niele, e essa semana uma irmã entrou em contato comigo para contar um testemunho. Ela está com uma sobrinha que é americana, está na faculdade, e lá naquele país ela estava sem condições nenhuma de continuar com a faculdade. E ela fazendo uma visita aos parentes, diz ela que veio a memória do meu testemunho, e ela disse, olha, a filha do nosso pastor fez faculdade com milagre. O Deus que abriu porta para aquela menina vai abrir para você. E essa semana a porta se abriu. Então eu preciso passar para que o outro seja abençoado,
mas eu preciso levar essa nova geração a entender que quando eu conto meu testemunho, eu glorifico a Deus, eu atribuo ao Senhor a vitória, não ao meu conhecimento, ao meu dinheiro, à minha capacidade, mas é Ele. E não só isso, vai me aproximar do Senhor. Veja bem, se lembra quando o povo, eles entram na terra prometida, era hora só de desfrutar do maná. E quando entra no livro de Juízes, o texto, logo no capítulo 2 vai dizer que o povo, eles começaram a se esquecer de Deus. Ou seja, eles esqueciam dos feitos de Deus. O que vai manter a minha fé sempre viva e um coração grato é olhar para trás e poder testemunhar. Vida mudar. Muitos de nós. Talvez você que está nos ouvindo aí, já se esqueceu. Quem era você antes de conhecer Jesus? Foi o braço forte do Senhor, que te tirou da vida de pecado. Então, olhar para trás e lembrar do teu testemunho. O Senhor me deu o nome. Eu tenho uma história. Isso aí vai me levar a permanecer. E eu tenho que levar esse jovem a tentar, a partir do momento que eu conto a minha experiência, ele vai dizer, eu quero voltar. Porque o que você diz? Quando eu vou estar perto de pessoas, se eu estou perto de alguém que murmura, é lógico que eu vou aprender a murmurar. Perto de 5 pessoas que murmuram, eu vou. Se nós, vamos falar de nós, mulheres. As mulheres são mais ou menos assim. Se ela entra com 2, 3 que tá ali falando mal do marido, é no automático. Aquela que nunca falou vai passar a falar mal do marido dela. Se ela é amiga de 2, 3 que faz academia, de primeira mão a pessoa também tem que estar na academia. Eu não posso ficar para trás. Então, a nossa dica é para você que é jovem, a você que está iniciado na fé, se junte a 2, 3 que não esquece os feitos do Senhor, que gosta de compartilhar. Seja testemunho que aos olhos dos homens parece pequeno ou não, mas fale das grandezas do Senhor. É interessante, ao tomarmos esse conselho, termos gravado no nosso coração que o testemunho ele precisa ser vivido. E ele não é só vivido ali no momento em que se compartilha ele, mas o testemunho ele se baseia no seguinte: eu preciso viver aquilo que eu prego, aquilo que eu anuncio, aquilo que eu falo, e da mesma maneira anunciar, pregar e viver aquilo que eu estou disposto a viver. Não podemos compartilhar testemunhos de ilusão, testemunhos fictícios, testemunhos que às vezes só existem ali, no imaginário. O nosso testemunho deve ser fruto de uma vivência. E essa vivência passa um viver em intimidade com o Senhor, um viver verdadeiramente em comunhão. Não tem como você desfrutar de testemunho vivendo isoladamente. Não dá. O nosso Deus é um Deus de relacionamento. E eu creio piamente que Deus ele usa pessoas para abençoar pessoas. Em considerações, para nós caminharmos para o nosso encerramento, eu gostaria que a senhora compartilhasse com aqueles que estão começando na caminhada cristã ou com os que desejam ser mais ativos na propagação do Evangelho, mais atuantes em sua respectiva igreja, através dos seus testemunhos. Como que nós podemos aí, nas palavras da senhora, compartilhar com aqueles que estão começando e que querem ser uma ferramenta útil através dos testemunhos? Como que eles podem caminhar com o Senhor? Deixa eu ver se eu entendi bem. Como que eles podem caminhar com o Senhor? De que melhor maneira para serem mais ativos? Que, na verdade, quando as pessoas chegam, não só na igreja, mas seja em qualquer que for o ambiente, costumeiramente a maioria das pessoas chegam de uma forma mais ressabiada. São poucos os tipos das pessoas que já chegam e falam: olha, eu sou fulano de tal, eu faço isso, compartilhando testemunho. Porque eu creio que é fundamental para nós o testemunho como uma ferramenta tanto de evangelização como de discipulado, para principalmente aqueles que estão começando, para ele entender, da mesma maneira que hoje nós estamos ouvindo quem está há 40 anos no ministério pastoral atuante, teve seus percursos de grande dificuldade, teve testemunho de provisão na saúde física, no emocional, e de que maneira para impulsionar, principalmente para quem está nos assistindo e nos ouvindo e que talvez nunca compartilhou um testemunho e que talvez eu penso que pode estar retendo a cura para muitos. Eu acredito que a maior parte daqueles que estará nos ouvindo
através desse momento aqui, conheceu ou teve um pai. E não tem forma melhor de ter um testemunho autêntico da nossa vida. Primeiro, a minha vida, a sua vida, a nossa vida precisa ser uma carta aberta, que todos possam ler e dizer aquele homem, aquela mulher, eles conhecem o Senhor. Mas a melhor maneira de ter um testemunho autêntico é relacionamento com Deus como Pai. Outro dia, talvez vocês vão achar engraçado, né? Mas outro dia eu fiz isso. Eu falo com Jesus, eu falo com Deus Pai, como meu pai. Sabe? Eu tive um relacionamento excelente com meu pai. E já há alguns anos meu pai descansa no Senhor. Mas eu não fiquei órfão. Eu tenho um pai. E outro dia eu estava com tanto assunto para falar com meu pai. E eu fui para minha sala, eu tenho um quartinho de oração. Mas nesse dia eu também tenho um cantinho onde eu estudo. E eu dobrei meu joelho numa poltrona e disse, meu pai, senta aqui do lado. E eu disse para ele tudo. Eu vejo que o melhor momento, a melhor coisa de ter um testemunho autêntico é você ter um relacionamento, tudo o quê? Talvez você disse, tudo o quê, missionária? Eu disse das emoções, das necessidades. E eu me lembro, fora recente, tem pouco, deve ser final de novembro, início de dezembro. E eu me lembro que naquela manhã de sexta-feira, eu disse assim, Jesus, olha, eu vou precisar disso, daquilo, e eu quero que o senhor visite meu guarda-roupa. Acho que toda mulher gosta de estar renovando o guarda-roupa. E eu tinha recebido uma visita, e naquela ocasião eu abençoei com vários vestidos. Eu disse, agora, Jesus, o senhor olha ali meu guarda-roupa, e para a glória de Jesus, sabe? No outro dia eu fiquei assim, eu fui pregar em uma igreja, em outra denominação, eles me conheciam assim de ouvir falar. E as pessoas simplesmente chegavam, trouxe isso, trouxe aquilo. Eu fiquei assim, ó, fiquei até impactado. Eu disse, meu Deus, eu sei que é isso. Então, o que vai te levar a ter um testemunho autêntico? É ter um relacionamento com Deus Pai. Que uma criança, você que é pai, você que é mãe, olha a simplicidade de uma criança. Ela não olha se você tem um compromisso a quitar, se o cartão precisa ser revisto, se precisa, se tem dinheiro na conta, não. Ela só diz, papai, eu preciso disso. Papai, eu gostaria de ter um celular novo. Papai, eu tô com um cortadinho aqui no dedo. Esse cortadinho, papai, eu acho que vai sangrar. Sabe o que está faltando para essa geração? Um relacionamento de dizer, pai, o senhor é o meu pai. O senhor conhece onde tem uma ferida? O senhor conhece daquilo que eu quero. O senhor conhece das minhas palavras, mesmo dela sair da minha boca. O senhor escreveu todos os dias da minha vida. E eu sei que todos os dias são dias melhores, de vitórias. Então, você que quer impactar a geração com um testemunho brilhante, primeiro, olha para trás e veja o que Deus já fez. Segundo, comece a relacionar com Deus Pai, dizendo: o Senhor é o meu Pai. O Senhor é o meu Pai. O Pai é aquele que traz proteção. Lembre-se disso, tem proteção do Senhor. O Pai é aquele que traz provisão. Tem provisão do Senhor. O Pai é aquele que diz, filho, você é pai, você sabe disso. Às vezes você está tão ocupado, mas você para ouvir o que o neto quer. Ele mais neto quer. Então, eu vejo que relacionar com Deus como um pai único, dizer, pai, eu sou único, eu sei que foi o Senhor que me fez. Esse é o segredo. Mãe, agora um quadro da One Take, que é as mídias aqui da família Canaã, Ah, em especial aqui no nosso Canaãcast, que é o Em Poucas Palavras. Em poucas palavras, eu vou dizer um nome ou algo, e a senhora me diz em poucas palavras aquilo que vier do coração. Preparada? vamos. Então vamos lá. Elimar Ferreira. Um homem que eu admiro e que foi assim, um presente que o Senhor disse, olha, Niete, você tem um desejo do céu, eu vou te dar um nome. Te amo e que eu admiro, né? Ele, meu, o que eu digo? Vai ter minha parte, carne da minha carne. Né? Eu aprendo a humildade e fé com aquele homem. Todo dia ele me inspira e me impulsiona a servir o Senhor ainda melhor. O povo de Deus de Nanuque, que foi o primeiro campo. Uma escola, um seminário.
dependência de Deus. Eu aprendi a depender somente do Senhor. Eu olhava e saía de uma casa, embora meus pais não fossem ricos, mas nunca nos faltou nada. E o Senhor me levou para ali, para entender que Ele é que cuida, Ele é que sustenta. Então, eu digo na NUC o meu seminário, na prática. O rebanho de Ipatinga. Foi um momento difícil, porque foi um momento marcado pela perca do meu sogro, e meu esposo ficou muito mal. Então, foi dia de nuvens escuras. Igreja Batista Nacional de Catugi. Cuidado, crescimento de Deus, milagre, ver crescimento. Foi um momento que, assim, desfrutei de um rebanho, assim, tendo vidas aceitar Jesus, batismo do Espírito Santo. Foi, sabe, produção. Glória do Senhor. O rebanho de Contagem. O rebanho que me ensinou a buscar mais o Senhor em termos de avivamento, batismo com o Espírito Santo. Lá teve uma mulher que foi um referencial na minha vida, uma Terezinha, já descansa no Senhor, e eu dizia, eu quero conhecer Deus como essa mulher. Então, eu sempre sou isso. Eu olho para frente, olho aquela que está mais à frente e digo, quando eu crescer, eu quero ser igual aquela mulher. Então, ali foi um lugar que eu tive grandes experiências em termos de batismo do Espírito Santo e dons espirituais, avivamento. Igreja Batista do Calvário IP. Meu pai, ai, aquele povo também me marcou muito. Vivi grandes avivamentos, céus na terra. O que eu digo? É uma igreja que a gente até hoje tem uma aliança, né? Uma aliança foi muito bem honrada e recebida, né? Então, eu digo que ali foi, eu senti amada, não que as outras eu não sentisse, mas avivamento, experiência ainda mais, porque eu acredito que cada lugar, cada tempo, Deus vai te levando de nível, te eleva de nível. Então, ali foi esse lugar. Ó, nossa. Guerreira, guerreira, a mulher que me ensinou a ser mãe, me educou, me preparou para ser esposa, me ensinou a honrar marido, me ensina a ser minha mãe. Geraldo Saber. Foi meu melhor amigo. Que eu me relaciono tanto com Deus, não que eu não relacionasse. Mas depois que Deus levou o meu pai, eu ainda me aproximei mais de Deus, porque quando eu lembro do meu pai e via como ele me amava, olho para a pessoa de Deus, muito mais Deus me ama. Então, é um homem que deixou um legado de fé. Quando teve fé e sonhava os meus sonhos. Vou dizer assim, quando ele descansou no Senhor, eu ia completar 25 anos de casado. E mesmo nesse tempo de casado, sonhava os meus sonhos. Sonhou todos os meus sonhos comigo. E celebrou as minhas vitórias, como se fossem únicas, né? Niele Christian. Olha, todos os filhos são milagres, mas é um milagre. É olhar para, mesmo que eu posso contar testemunho, cada um deles tem um testemunho, mas ele passou por tempos mais difíceis na nossa casa, né? De chorar querendo leite, nós não temos para dar, mas é aquela que venceu conosco, né? Eu vejo como uma pessoa, uma filha que tenta, como os outros também, evoluir, mas é uma companheira, uma protetora. E eu vi Deus agindo, até hoje eu vejo Deus agindo nela e por ela. Suelen Ferreira. E nada duas vezes pelo Senhor. E lá, Deus possa de oração, te dizer, Deus fez. Uma coisa é nós conhecermos o Deus, quando Deus fala assim, olha, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. E Deus, o Pai, quer relacionar conosco, dizendo, eu sou o teu Deus. Olhar para a Sueli, ver Deus dizendo para mim, assim, eu sou o seu Deus. Vou te devolver uma vaga. Elimar Felipe. Meu Deus. Um Deus que olhar para ele, Felipe, é ver
Um Deus que vai contra a ciência. Quando a ciência diz não, o céu diz assim, não, gente, pode continuar acreditando um pouco mais. Mesmo que algumas rias eu falar que eu toda uma gravidez de 12 meses, algum outro achava engraçado. Olha, isso é feliz. E saber que é Deus ter sido muito bondoso, tal como seu pai também querido. Eu nunca comentei, talvez até você nunca soube disso, mas eu sempre falava, Deus, e aqui, nossa casa fosse toda do altar. Mas é não tem sacerdote aqui na nossa casa. E antes mesmo de casar, eu queria tanto homem que eu disse para ele assim: olha, quando a gente casar, já tiver um filho, vai ter sempre um homem. Você me perguntar por quê, eu não sei, né? E eu escolhi, e eu dizia agora, Senhor, e eu quero o segundo nome. Aí eu fui para a Bíblia, eu ficava, eu me lembro que eu perguntava às pessoas qual nome que combina com Elimar, e eu ficava, Elimar Pedro, Elimar João. Certa vez eu até pensei qual é o nome do meu pai, mas um dia eu fui para a palavra, eu estava muito preocupada se ia ser saudável, porque eu era muito bem de saúde, e eu tinha muita preocupação com a saúde. E o Senhor me deu um texto em Evangelho de Lucas, capítulo 1, falando referente a João Batista, quando o Senhor falou, né, para Zacarias, disse, o nascimento desse trará alegria a muitos. E eu agarrei essa palavra, e eu disse, olha, agora eu preciso descobrir o nome. E eu procurando, falei com seu pai, vai ser Elimar Felipe, porque é guerreiro, domador de cavalos, e ele seria. E eu apropriei que seria um menino sadio, embora quando nasceu, me vejo várias pessoas que nasceu, né, precisou de algum tratamento específico, mas eu vi assim, eu olho para a sua vida, eu vejo, cuidado, Senhor, se não responde oração, confunde assim, ele passa. Henrique. Henrique é preciosidade, porque foi um tempo difícil, eu tinha terminado de perder meu pai, e o Henrique veio para trazer muita alegria e uma realização. Qual mulher não quer ser avó? Então, ele veio para essa. Eu olho para ele e vejo uma realização. O menino que Deus trouxe ao mundo para me chamar de vovó. Alice Vitória. Milagre, milagre. Alice, a gente queria muito a princesa, né? Precisava, né? Por um momento a gente falava muito com a princesa lá em casa e eu queria muito ver Sueli bem. Sueli havia perdido a gestação e nós começamos a orar e foi um tempo assim muito gostoso. Não sei, né, se eu já te falei isso, mas cada um dos meus netos eu tenho um compromisso com Deus. Engravidou, eu faço 21 dias de propósito. O dia que eu sei da gestação, eu começo a orar para o dedinho, para o cabelo, para a mente, para o fígado, para o rim. E assim nós fizemos. Então, ali está o nosso milagre, é a nossa vitória. Pedro Luca. Meu Deus, cada um ali. O Pedro é nosso companheirão, alegria, né? É outro neto também que amamos muito. E veio também no momento difícil, pós-pandemia, meio de pandemia, né? Não tinha terminado a pandemia, eu digo pós-milagre da vida do seu pai, quando ele chega, e eu fiquei muito preocupada porque não tinha terminado a pandemia, e Pedro chegou, com graça de Deus, trouxe uma alegria quando os outros netos já estavam maiores e não moravam na cidade. Elimar Neto. Nossa, é o xodózinho, né? É o nosso bebezinho. É, eu vejo ele como uma realização. Eu não imaginava a bondade de Deus de nos levar tão longe, né? Eu queria um Elimar, Deus me deu três. Olha, qual mulher que tem esse privilégio? Então, Elimar Neto é uma realização. Quando um dia nós oramos para Sara, nós fizemos uma live, fomos uma live com um dia muito de dor, né? E ela chorando ali atrás das câmeras, e eu do outro lado fazendo aquela live e profetizando. Eu dizia, eu estou profetizando para alguém que está me ouvindo, mas eu também estou profetizando para a nossa casa. E logo em seguida, ela ficou grávida e ele veio para trazer uma alegria, entendeu? Aquele menino tem uma alegria ímpar. E é o nosso rapaz, né? Então eu vejo que ele veio com um momento de alegria, né? Ele traz uma alegria para o sério. Aliança Feminina. Meu Deus, são minhas amigas, eu amo muito, muito. Talvez eu não sou essa mulher que sai do expressar, eu não sou muito. A minha linguagem de amor não é muito de pegar,
né, de estar falando todos os dias, mas é umas mulheres que são minhas amigas, eu vejo um tanto desafiador, né? Porque tem pessoas que dizem, como é ser esposa de pastor e ser líder das mulheres? Desses 25 anos que nós estamos aqui, talvez 20 ou mais eu estou à frente. E todos os anos eu vejo a satisfação de cada mulher, de nos indicar. Eu sinto privilegiada e honrada. No meio dessa, tem muitos que podem ser minha filha, outras podem ser da minha idade, pode ser minha irmã, e muitas também podem ser minha mãe. Só que todas elas têm um amor e me amam. Então, assim, Aliança Feminina, amigas intercessoras. Curadas. Algo que o céu me confiou, que eu nunca tinha passado, eu só disse assim, eu vou fazer na obra. Para alguns, Deus traz uma revelação imediata. Olha, você vai fazer isso, aquilo, e acontece. Para outros, eu acredito que o Senhor vai dando uma revelação progressiva. Para Abraão foi imediato. Olha, sai dessa tua fé, que eu vou pôr a terra, eu vou te mostrar. E foi, né? Para Eliseu, ó, deixa aí, vai seguir o Elias. E foi assim, progressiva a revelação. Para Paulo, eu acredito que era cada dia. Tá? Um dia era uma viagem. Então, e na minha vida eu costumo entender o seguinte: a revelação do Senhor, ela vem aos poucos. Todos os dias eu recebo uma direção, eu costumo dizer, debaixo da nuvem. E procurar é o projeto que o céu trouxe para a terra, por misericórdia, nós estamos ali à frente. Ele não é meu, ele é do Senhor. E por ser do Senhor, nós estamos entrando no nono ano. E a minha maior alegria é saber que mulheres e mulheres têm sido curadas e alcançadas. Estamos aí, saímos do ano passado, do curadas para frutificar, que é produzir, e esse ano estamos no ano do curadas para multiplicar, ou seja, expandir. Então, o curadas, ele vem para que o evangelho seja expandido através da vida de uma mulher curada. Então, é privilégio que o Senhor nos deu. Eu não mereço, mas ele é misericordioso e nos escolheu para essa sublime missão. Família Canaã. A minha casa. Eu costumo entender que aqui é a minha casa, aqui eu estou à vontade, né? Os mais velhos, com os mais novos. Eu sou a vovó da maior parte dos meninos que nasceram. Né? Eu, um tempo que era tia Liette, hoje é a vovó Liette. Amo desde as criancinhas até aquelas mais avançadas idade. Né? É bom demais esse lugar. Aqui eu sou amada e amo assim. É a minha casa, eu não tenho como falar outra expressão. Definindo família Canaã. A minha família. Mãe, muito obrigado por dividir esse tempo, as experiências, a sabedoria e a alegria de estar conosco. Que Deus continue abençoando, usando, dando saúde. Que o Senhor continue fazendo infinitamente mais do que a senhora tem pedido, pensado, em todo o tempo. E as considerações finais da senhora, um recadinho aí para quem está nos acompanhando até aqui. Quero agradecer, é um privilégio enorme estar aqui, poder compartilhar, estar, né, compartilhando aqui ao redor dessa mesa. Então, nosso desejo é que Deus continue abençoando, dando mais projetos. E o meu desejo para você que nos acompanha, que seja edificado. E a nossa palavra final é essa: não esqueça os feitos do Senhor. Transmita aos seus filhos, aos seus netos, às gerações que virão. Não deixe de compartilhar, sabe por quê? Ela vai levar você a ter uma viva gratidão. Gratidão é memória do coração. Que o seu coração, ele tenha memória, dizendo, olha, o Senhor fez a minha vida. Compartilhe os feitos do Senhor. Permita que essa próxima geração também seja impulsionada a usar a fé, porque às vezes a nossa fé fica tão retida. Mas quando alguém conta, olha, Deus fez a minha vida, Deus fez a minha casa, aí nós dizemos, então, eu também tenho fé, eu também posso avançar. Então, compartilhe a sua fé, compartilhe a sua experiência, permitindo que a próxima geração também
viva milagres, porque ouviu aquilo que Deus fez na sua vida. Deus Eu abençoe. espero que a senhora tenha gostado, que você também, que cada um de vocês, que você possa se inscrever aí no nosso canal, acompanhar as redes sociais da igreja, sede.família Canaã, curta, comente, compartilha. Comenta aí qual pode ser o nosso próximo assunto, qual pode ser, ou quem pode ser o nosso próximo convidado, e vai ser uma alegria imensa poder ter mais momentos como esse com vocês. Nós somos a família Canaã, estamos na rua Lincoln Bill, 1871, no bairro São Paulo. Nós não somos uma igreja para você frequentar, nós somos uma família para você pertencer. Nos reunimos na quarta, na sexta, no domingo, nos nossos cultos oficiais, sempre às 19h30, a escola bíblica dominical às 9 da manhã. Temos o nosso curso de formação de obreiros toda segunda e terça. E para nós vai ser uma alegria imensa poder tê-los conosco. Siga a nossa missionária nas redes sociais, miss.niete de Paula, o Instagram da nossa igreja, @sede.famíliacanã. E mais uma vez, obrigado por estar aqui conosco, que você possa estar feliz com Jesus e Jesus feliz com você. Receba o nosso abraço e Deus te abençoe. Até a próxima. Até a próxima.